Livro A Matriz Divina. Continuação da narrativa do capítulo 3. Subtítulo em destaque: Noções básicas da criação da realidade. Nos ensinamentos do budismo de Mahayana, acredita-se que a realidade somente existia quando focalizamos nossa mente. De fato, a sabedoria sugere que tanto o mundo da forma pura como aquele de resultado amorfo surgem de uma modalidade de consciência chamada de imaginação subjetiva. Ainda que todas as experiências certamente pareçam bastante reais para nós, apenas quando dirigimos nossa atenção consciente para um objeto, ao mesmo tempo em que sentimos algo por esse objeto focalizado, é que é possível realidade se transformar em uma experiência real. Exceto por uma ligeira variação na linguagem, essa antiga tradição se parece muito com a teoria quântica do século XX. Se todas as regras das possibilidades quânticas forem verdadeiras, e se a emoção for a chave para escolher a realidade, a questão passa a ser: como nos sentiríamos se alguma coisa acontecesse e a pessoa ao nosso lado nos encarasse nos olhos e afirmasse taxativamente que nada aconteceu? Por exemplo, será que estaríamos mentindo para nós mesmos se disséssemos que uma pessoa que nos é muito querida já está curada no mesmo momento em que estivéssemos lhe fazendo companhia na unidade de terapia intensiva no hospital? A ironia dessa última pergunta é que sua própria natureza evita uma resposta direta. Em um universo de muitas possíveis realidades, existem várias respostas potenciais. Dentre todas as realidades possíveis, existe um cenário alternativo onde a cura dessa pessoa querida já aconteceu. Em algum lugar, existe uma realidade onde ela nem sequer ficou doente. Entretanto, por razões que talvez jamais saibamos ou cheguemos a compreender, esse não foi o resultado desencadeado. Não é a realidade que nos encara deitada na maca do hospital. A resposta para essa questão vem a dar no que acreditamos a respeito do mundo e da nossa capacidade de fazer escolhas. A questão então se torna: qual possibilidade devemos escolher? Qual a realidade que foi escolhida pelo nosso ente querido e pelo médico? Para responder a uma pergunta assim, em primeiro lugar, devemos reconhecer que temos o poder de fazer tal escolha. Como na história do homem com a doença quase fatal contada por Neville, a realidade presente não está gravada a ferro e fogo. Ao contrário disso, ela aparenta ser flexível e maleável, podendo até mudar quando aparentemente não teria razão para tanto. De acordo com a explicação de Neville, os médicos do rapaz tinham feito um diagnóstico assumindo uma realidade, tendo em vista a expectativa de um determinado resultado. Como o homem ignorava que tinha uma chance, acreditou neles e introjetou a versão deles como realidade. Somente quando lhe foi oferecida outra possibilidade, que ele aceitou, é que seu corpo respondeu à nova crença, e o fez rapidamente. No capítulo 4,
eu dou outro ótimo exemplo dessa possibilidade. Einstein fez uma declaração famosa: não podemos resolver um problema se estivermos no mesmo plano de pensamento que o criou. De modo semelhante, não poderemos mudar uma realidade se permanecemos com a mesma consciência com que a criamos. Para selar a escolha de uma das muitas possibilidades descritas pelas interpretações de Copenhague, pela dos muitos mundos e pela teoria da realidade de Penrose, devemos localizá-la com precisão. Fazemos isso pelo modo como a observamos, isto é, como nos sentimos a respeito dela em nossa vida. Uma vez que reconheçamos que fomos capazes de escolher o que percebemos como nossa realidade, as próximas indagações geralmente feitas são: como fazemos isso? Como conseguir ver alguém como curado se seu corpo nos parece enfermo? A resposta começa pelo nosso desejo de olhar além da ilusão que o mundo nos mostra. No exemplo da enfermidade da pessoa que nos é querida, somos convidados a ver além da doença dela, pensá-la como já curada, sentir o que significaria estar com ela nessa nova realidade. Entretanto, para escolher outra possibilidade, precisaremos fazer mais do que simplesmente pensar sobre uma nova maneira de ser ou de apenas desejar que a recuperação da pessoa querida já tenha acontecido. Essa talvez seja a maior precaução que devemos tomar no nosso modo de ver o mundo, e também é a que pode oferecer a maior de todas as armadilhas. Nesse nosso medo de perder a pessoa, lugares e coisas de que mais gostamos, ficamos tentados a lidar com a magnitude do problema, negando a realidade que está nos encarando de frente e simplesmente dizendo que não acreditamos. Entretanto, a menos que tomemos providências para substituir a assustadora realidade por outra de cura, essa nossa não aceitação tende a provocar nada mais do que frustração e desapontamento. Eu experimentei pessoalmente a perda de amigos que caíram nessa armadilha e que hoje já não estão neste mundo, ainda que eles sejam os únicos que algum dia poderão saber o que realmente aconteceu em seu coração e mente antes de falecerem. Tive a oportunidade de testemunhar alguns dos conflitos que eles enfrentaram com suas crenças. Se sou um ser tão poderoso, raciocinavam, por que ainda estou nesta situação? Já mudei minhas crenças, porque afinal não fiquei curado? O tópico é profundo, pessoal e delicado, e pode ter respostas que tragam à baila discussões acaloradas sobre o que se trata o existir, como o universo aparentemente funciona e onde Deus se encaixa no cenário. A conclusão é: existe um equilíbrio sensível e delicado entre a simples escolha da nova possibilidade e a ação de prosseguir com os pensamentos, sentimentos e crenças que culminaram percebendo o resultado como nova realidade. Princípio número 8. Simplesmente dizer que escolhemos uma nova realidade não é suficiente. Para escolher uma das possibilidades quânticas,
temos de nos transformar nesse modo de ser. Como Neville sugere, precisamos nos entregar à nova possibilidade e a esse novo desejo de alcançar esse estado, passar a viver no novo estado e não mais no antigo. E é justamente isso o que as antigas instruções das nossas mais prezadas tradições nos convidam a fazer. A técnica para essa interface entre o humano e o divino muitas vezes é chamada de oração. Subtítulo em destaque: Falando a linguagem dos quanta. Sentir é a chave de tudo. Neste capítulo já identificamos as diversas interpretações e o porquê das anomalias do quantum parecem acontecer de modo como acontecem. As teorias preocupam-se especialmente com a razão pela qual o ato de simplesmente observarmos a matéria parece mudá-las. Ainda que as explicações variem com relação ao porquê um determinado efeito ocorre, todas parecem apontar para um denominador comum, para nós mesmos e para nosso papel como observadores no mundo. Quando observamos alguma coisa, isto é, quando focalizamos conscientemente a atenção em determinado lugar num dado momento, parece que estamos fixando uma das muitas possibilidades quânticas naquele lugar e exatamente naquele instante. Não importa que ela esteja vindo de uma realidade paralela ou de uma sopa de cintilantes probabilidades quânticas. As teorias sugerem que o que vemos da realidade, com R maiúsculo, é o que é por causa da nossa presença. Ainda que isso tenha a aparência de notícias revolucionárias para a ciência moderna, nas tradições antigas e culturas indígenas, isso tem sido há séculos a visão de como as coisas são. Os escribas, místicos, curandeiros e estudiosos de antigamente fizeram o possível para preservar e nos transmitir os grandes segredos do nosso relacionamento com o universo. Às vezes, nos deparamos com esse segredo em lugares onde nunca esperaríamos encontrar uma sabedoria tão pungente. A língua que revigora as possibilidades de nossa imaginação, nossos sonhos e orações permanece conosco nas paredes dos templos, nos túmulos dos desertos do Egito, na sabedoria gnóstica da antiga biblioteca de Nag Hammadi e na medicina tradicional praticada hoje em dia em todo o sudoeste americano. Talvez o exemplo mais nítido dessa linguagem possa ser dado por um homem que viveu em um mosteiro nas montanhas tibetanas, situado a 4.570 metros acima do nível do mar. Durante 22 dias da primavera de 1998, tive a oportunidade de fazer uma viagem de pesquisa, enquanto acompanhava um grupo de peregrinos às montanhas do Tibete. O grupo e eu mergulhamos durante este período em uma das mais magníficas, acidentadas e inexploradas regiões do planeta ainda existentes hoje em dia. No nosso caminho, passamos por 12 mosteiros e 2 conventos de freiras e travamos conhecimento com as mais belas criaturas humanas que se possa imaginar, entre elas monges, freiras, nômades e peregrinos. Foi nesse período que me encontrei face a face com o abade de um dos mosteiros
podendo então fazer a pergunta que guardava há tanto tempo e que me levara tão longe. Em uma manhã gelada, estávamos espremidos em uma minúscula capela, rodeados por altares budistas e antigas tangikas, tapeçarias de desenhos intrincados em relevo que ilustravam grandes doutrinas do passado. Focalizei a atenção diretamente nos olhos do homem de idade indizível, sentado na posição de lótus bem na minha frente. Com a ajuda do tradutor, propus-lhe a mesma questão que sempre fazia a todos os monges e freiras que encontrava durante nossa peregrinação. Quando o Senhor faz suas orações, o que está fazendo? Perguntei. Quando vemos o Senhor entoar seus cantos durante 14 a 16 horas do dia, quando presenciamos os sinos, batidas rítmicas, gongos, carrilhões, mantras e gestos de mudras, o que está acontecendo no seu íntimo? Uma forte sensação apoderou de mim enquanto ouvia a tradução da resposta do abade. Nossas orações não podem ser observadas, ele disse, porque uma oração não pode ser vista. Ajustando debaixo dos pés as pesadas vestes de lã, o prior da abadia continuou. O que pode ser observado é o que nós fazemos para criar o sentimento em nosso corpo. É o nosso sentimento que é a nossa oração. Que beleza, pensei, e quanta simplicidade! Como os experimentos do final do século XX tinham nos mostrado, são as sensações e as emoções humanas que afetam a essência de nossa realidade, a nossa linguagem interior. É a responsável pelas mudanças nos átomos, elétrons e fótons do mundo exterior. Entretanto, importa menos as palavras que proferimos do que o sentimento que elas criam dentro de nós. A linguagem que fala com as forças quânticas do universo é a linguagem da emoção. O que a matriz divina reconhece é o sentimento. Princípio número 9. O sentimento é a linguagem que fala com a matriz divina. Sinta-se como se sua meta já tivesse sido alcançada e sua oração respondida. O abade estava nos dizendo o mesmo que os grandes cientistas do século XX haviam dito. Não apenas ele dizia o mesmo que os cientistas tinham documentado, como também avançava mais um passo. Compartilhava conosco as instruções que explicavam como podemos falar a linguagem das possibilidades quânticas, e ao fazer isso, usava a técnica hoje reconhecida como uma forma de orar. Não é de se admirar que as orações façam milagres. Elas nos colocam em contato com o espaço puro, onde os milagres de nossa mente se transformam na realidade do nosso mundo. Subtítulo em destaque: Compaixão, uma força da natureza e uma experiência humana. A clareza das respostas do abade me deixou abalado. Suas palavras fizeram eco às ideias que haviam sido gravadas pelas tradições gnósticas e cristãs há mais de 2000 anos. Para que nossas orações sejam respondidas,
devemos transcender a dúvida que muitas vezes acompanha a natureza positiva do nosso desejo. O poder de comando que temos nos é lembrado pelas palavras de Jesus, registradas nos escritos de Nag Hammadi, pelos quais temos uma lição rápida de como superar tais polaridades. De uma maneira que agora já deve soar conhecida, somos lembrados de que, quando dizemos à montanha, montanha, mova-se, ela se moverá. Pela clareza de suas palavras, o abade respondeu a um mistério do que os monges e freiras acabam fazendo durante suas orações. Falam a linguagem quântica do sentimento e da emoção, a linguagem que prescinde das palavras ou da expressão externa. Em 2005, tive a oportunidade de visitar novamente os mosteiros do Tibete, durante um total de 37 dias. Durante a jornada, nosso grupo soube que aquele abade que havia compartilhado conosco o segredo do sentir em 1998 havia falecido. Embora nunca tenha ficado muito claro como, simplesmente sentimos que ele já não estava neste mundo. Ainda que nunca tivéssemos conhecido o homem que tomou o seu lugar, quando ele soube que havíamos voltado, fez questão de nos dar as boas-vindas e permitiu que continuássemos com aquela conversa de 1998. Durante mais uma manhã tibetana gelada, mas em uma outra capela, encontramo-nos frente a frente com o novo prior do mosteiro. Poucos minutos antes, tínhamos sido encaminhados pela passagem sinuosa e revestida de pedras que nos trouxera a essa minúscula, fria e pouco iluminada saleta. Em absoluta escuridão, tateamos nosso caminho passo a passo, pisando cuidadosamente no piso escorregadio, perigosamente liso devido às gotas derramadas de manteiga de iaque durante os séculos. E foi nessa saleta antiga, no coração do mosteiro, respirando aquele ar frio e rarefeito, que pude dirigir ao novo prior outras perguntas de minha pesquisa. O que nos liga um ao outro, ao nosso mundo e ao universo? O que eleva a nossa oração além do corpo e evita que o mundo se desagregue? O abade me encarou, enquanto o tradutor vertia minha pergunta para o tibetano. Instintivamente olhei o guia, nosso intermediário para a conversação inteira. A tradução da resposta do abade me surpreendeu. Não estava preparado para ouvi-la. Compaixão, disse ele. O Geshe, grande mestre, disse que é a compaixão o que nos mantém unidos. Como assim? Perguntei em um esforço para entender a resposta que ouvira. Ele está dizendo que a compaixão é uma força da natureza ou uma experiência emocional? Repentinamente, houve uma animada troca de percepções enquanto o tradutor transferia minha pergunta para o abade. A compaixão é o que liga todas as coisas, foi sua resposta final. E isso foi tudo. Depois de quase 10 minutos de diálogo intenso, envolvendo os mais profundos princípios do budismo tibetano, tudo o que consegui ouvir foram algumas palavras. Alguns dias mais tarde, estava eu engajado numa mesma conversa outra vez,
e fazia a mesma pergunta para outro monge de elevada posição hierárquica em outro mosteiro. Ao contrário da formalidade que experimentamos na presença do abade, dessa vez estávamos na cela do monge, um minúsculo quarto onde ele comia, dormia, orava e estudava, quando não estava entoando o cântico do salão. Nessa altura, o tradutor já estava se acostumando com o tipo de pergunta que eu fazia e o que eu estava tentando compreender. Enquanto nos acotovelávamos em volta das lamparinas de manteiga de iaque, olhei para o teto daquele quarto pouco iluminado. Notei que ele estava coberto de uma fuligem proveniente de incontáveis anos de queima das lamparinas, as mesmas usadas para dar luz e calor ao lugar onde estávamos naquela tarde. Como fizera dias antes com o abade, fiz de novo a mesma pergunta ao monge, ajudado pelo tradutor. A compaixão é uma força da criação ou é um sentimento? Os olhos dele se voltaram para o lugar do teto que eu estivera mirando um momento antes. Tomando uma respiração profunda, ele pensou por alguns instantes, reunindo tudo o que havia aprendido desde que entrara no mosteiro aos 8 anos de idade. Ele então aparentava ter 20 e poucos anos. Subitamente, ele baixou o olhar e me encarou enquanto respondia. A resposta foi curta, poderosa e plena de sentido. Ela é ambas as coisas. Foram as palavras pronunciadas pelo monge. A compaixão é, ao mesmo tempo, uma força do universo e uma experiência humana. Naquele dia, depois de ter percorrido metade da circunferência do planeta praticamente a 5 quilômetros acima do nível do mar e a horas de distância da cidade mais próxima, na cela daquele monge, ouvi as palavras de sabedoria menosprezadas pelas tradições ocidentais por serem tão simples. O monge tinha acabado de compartilhar o segredo que nos liga a tudo no universo, bem como a qualidade que faz com que nossos sentimentos e emoções sejam tão poderosos. Ambas as características estão unificadas na compaixão. Subtítulo em destaque: Nem todos os sentimentos são adequados. Traduções recentes de antigas orações gravadas em aramaico, a linguagem dos essênios, os escribas dos manuscritos do Mar Morto, aparentemente falavam exatamente o mesmo que o monge nos transmitira como sendo a essência do segredo de transformação da realidade. Essas novas interpretações também oferecem novas pistas de por que tais instruções parecem muitas vezes tão vagas. As novas traduções dos documentos originais do Novo Testamento mostram que foram tomadas tremendas liberdades ao longo dos séculos com as palavras e intenções dos autores antigos. Como se costuma dizer, muito se perdeu na tradução. Esse e outros exemplos citados nestas páginas estão no meu último livro, chamado Segredos do Modo Perdido de Oração. Mas por serem tão relevantes, decidi incluí-los aqui também.
Com relação à nossa capacidade de participar dos eventos da vida, de usufruir de condições físicas e emocionais saudáveis e de conviver bem com os familiares, uma simples comparação do conhecido é pedindo o que se recebe. Com a versão bíblica moderna, pode nos dar uma boa ideia do que foi perdido nas traduções antigas. A versão condensada e moderna da Bíblia do Rei James nos diz: conseguirás tudo o que pedires ao Pai em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, e que vossa alegria seja plena. Quando comparamos isso com o texto original, notamos qual trecho importante foi ignorado. A parte que faltou na tradução foi sublinhada por mim para a devida ênfase, como se vê a seguir. Observação: na narrativa a seguir, avisarei o trecho que o autor destacou em sublinhado. Continuação da narrativa. Todas as coisas que pedires franca e diretamente, usando o meu nome, serão concedidas. Até agora, isso não foi feito. Parte sublinhada pelo autor a seguir. Portanto, peça sem motivos ocultos e sinta-se cercado pela resposta. Seja envolvido pelo teu desejo e tua alegria será plena. Com essas palavras, somos lembrados do princípio quântico que nos informa ser o sentimento a linguagem direta e o foco da nossa consciência. Trata-se de um estado íntimo de existir, não de algo que fazemos em determinado momento do dia. Conquanto seja claro que a emoção é a linguagem reconhecida pela matriz divina, deve também ficar claro que nem todo sentimento será capaz de estabelecer a comunicação. Se assim fosse, o mundo ficaria muito confuso, visto que a concepção de uma pessoa poderia ser sobreposta por outra de alguém que tivesse ideias inteiramente diferentes. O monge declarou que a compaixão tanto é uma força criativa quanto a experiência que possibilita chegarmos a senti-la. Os princípios mais profundos do ensinamento sugerem que para atingirmos a compaixão, precisamos abordar um problema sem ter uma grande expectativa do resultado. Em outras palavras, precisamos ser capazes de percebê-lo sem julgá-lo, sem deixar o ego afetar nossa percepção. Aparentemente, essa é exatamente a qualidade da emoção que constitui a chave para a comunicação significativa e eficaz com a matriz divina. Como o físico Amit Goswami sugere, é preciso mais do que o estado normal da consciência para fazer uma possibilidade quântica uma realidade. Na verdade, para fazer isso, ele recomenda que estejamos no que ele descreve como o estado não comum de consciência. Para chegar nesse ponto, a tradução aramaica afirma que devemos pedir sem motivos ocultos. Outra maneira de deixar mais claro esse ponto tão importante da instrução é afirmar que, em termos modernos, precisamos tomar nossas decisões a partir de desejos não fundamentados no nosso ego. O grande segredo para trazermos o foco de nossa imaginação, fé
capacidade de cura e paz interior para a realidade presente, é fazermos isso sem forte apego ao resultado de nossas escolhas. Em outras palavras, somos convidados a fazer nossas orações sem julgar o que deveria estar ou não ocorrendo. Princípio número 10. Nem todos os sentimentos são adequados. Aqueles capazes de criar deixam de lado o ego e o julgamento prévio. Talvez uma das melhores descrições de como vivenciamos essa posição neutra seja apresentada no trabalho do grande poeta sufi Rumi. Com palavras simples e poderosas, ele afirma que além das ideias de ações certas e erradas, existe um campo. Vamos nos encontrar lá. Com que frequência podemos realmente afirmar que estamos em algum momento da nossa vida no campo de Rumi do não julgamento, especialmente quando o destino de algum ente querido está na balança? Ainda assim, isso aparenta ser justamente a maior de todas as lições do nosso poder, o maior desafio da nossa vida e uma imensa ironia da nossa capacidade de criar um universo participativo. Parece que, quanto mais forte for o nosso desejo de mudar o mundo, mais ilusório se torna nosso poder de fazê-lo. Isso acontece porque o que queremos muitas vezes se baseia no ego. A mudança não teria tanto significado para nós se assim não fosse. Entretanto, quando amadurecemos nosso estado de consciência e percebemos que temos capacidade de alterar nossa realidade, também nos damos conta de que fazê-lo já não nos parece importante. Assim como nosso desejo de dirigir um automóvel definha depois que nós passamos realmente a dirigi-lo, quando adquirirmos a capacidade de fazer milagres, a urgência de levá-los a acontecer também parece se dissipar. Isso pode ser porque, justamente com a consciência de que somos capazes de mudar as coisas, vem uma aceitação do mundo do modo como ele é. É essa liberdade de possuir o poder sem dar a ele tanta importância que nos permite ser mais eficazes em nossas orações. Aqui pode ser que esteja a resposta para a pergunta feita pelos que meditaram, cantaram, entoaram o Om, dançaram e oraram pela recuperação de seus entes queridos. Ainda que cada ato tenha sido indubitavelmente bem intencionado, muitas vezes deve ter havido um forte apego ou desejo de que a cura da pessoa querida acontecesse. Acreditou-se imprescindivelmente em uma recuperação milagrosa. Note que se a cura ainda precisa ocorrer, era sinal de que ainda não tinha acontecido. Pois se tivesse, não estaríamos rezando por ela em nossas orações. É como se pelo fato de desejarmos a cura, os esforços para consegui-la reforçassem a realidade na qual a doença estava presente. Isso leva à segunda parte da antiga instrução, algo que frequentemente nos passa desapercebido enquanto tentamos trazer os milagres para a nossa vida. A parte seguinte da tradução nos convida a sentir-nos cercados pela resposta e envolvidos pelo que desejamos, de tal modo que nosso contentamento possa acontecer.
Essa passagem coloca em palavras precisamente o que os experimentos e as antigas e sábias tradições sugerem. Precisamos primeiramente ter o sentimento de cura, da abundância, da paz e do conhecimento das respostas às nossas orações, quanto ao bem-estar íntimo, como se tal já tivesse ocorrido. Antes, portanto, que se tornem realidade em nossa vida. Na passagem citada, Jesus diz que isso ainda não teria ocorrido com aqueles a quem dirigia a palavra. Foi como no caso dos meus amigos com a poderosa medicina da oração e das boas intenções, pois ainda que eles possam ter acreditado no que pediam ao orar, se fizeram o pedido simplesmente dizendo: "Por favor, permita que esta cura aconteça", não usaram a linguagem do campo universal compreensível pela matriz divina. Jesus lembra a seus discípulos que eles têm de falar com o universo com uma maneira que seja significativa. Ao sentirmos que estamos cercados pela cura de nossos entes queridos e envolvidos pela paz do nosso mundo, estamos trazendo o uso de ambos os códigos que abrem a porta para todas as possibilidades. Ao sentir isso, passamos da visão de apenas desconfiarmos que estamos só experimentando seja lá o que for para a perspectiva de sabermos que somos parte de tudo isso. Criamos então uma troca de energia que pode ser descrita como um caso clássico de salto quântico. De um modo muito semelhante a do salto do elétron do átomo, que passa de um nível de energia para outro sem se mover no espaço, quando realmente sabemos que estamos falando a linguagem quântica da escolha e não simplesmente pensando no que poderíamos fazê-lo. Estamos em outro estado de consciência. Esse é o estado que se transforma no espaço puro, onde são iniciados os sonhos, as orações e os milagres. Subtítulo em destaque: Estamos conectados para criar. Durante uma conversação com o místico e poeta indiano Rabindranath Tagore, em 1930, Albert Einstein resumiu os dois pontos de vista do início do século XX com relação ao nosso papel no universo. Conforme Einstein, existem duas concepções diferentes acerca da natureza do universo. Pelo primeiro ponto de vista, o mundo seria uma unidade dependente da humanidade. Na segunda concepção, o mundo seria percebido como uma realidade independente do fator humano. Apesar de os experimentos descritos no capítulo 2 demonstrarem sem sombra de dúvida que a observação consciente da matéria que constitui o mundo afeta diretamente o comportamento desta matéria, ao incluí-los, seus átomos e elétrons, provavelmente vamos acabar concluindo que deve existir uma terceira possibilidade entre os dois extremos concebidos por Einstein. Essa terceira possibilidade talvez revele que nosso universo veio a existir por um processo que não nos incluía em um primeiro momento. Ainda que a criação possa ter tido início sem nossa presença, agora estamos aqui e o universo continua a crescer e evoluir. Se há uma certeza que podemos ter a respeito do universo, é a do seu constante estado de mutação, desde as estrelas, que de tão distante se apagam antes de vermos suas luzes,
até a energia que desaparece nos misteriosos vórtices chamados buracos negros. Isso acontece em tudo o que vemos e até mesmo nos domínios invisíveis para nós. Nesta altura deve estar clara a impossibilidade de sermos meros espectadores curiosos neste mundo. Como observadores conscientes, somos partes daquilo que presenciamos. Além disso, apesar de os cientistas ainda não terem chegado a um acordo sobre uma teoria que explique de que modo mudamos nossa realidade, todos eles dizem que o universo é alterado pela nossa presença. É como se estar consciente fosse, por si só, um ato criativo. Como declarou o físico John Wheeler, vivemos em um universo participativo, não em um onde manipulamos ou impomos nossa vontade, ou em que possamos controlar completamente o mundo em que vivemos. Em nossa capacidade, como parte do universo atual, somos capazes de modificar e substituir pequenas peças dele, de acordo com o modo como vivemos nossa vida. No reino das possibilidades quânticas, parece que somos feitos para participar da nossa criação. Estamos conectados para criar. Como parecemos estar universalmente unidos no plano quântico, em última análise, nossa conectividade nos promete que as mudanças, aparentemente pequenas na nossa vida, podem ter uma enorme influência no nosso mundo e no universo além dele. Nossa conexão quântica com o cosmos é tão profunda que os cientistas criaram um novo vocabulário para descrever o que essas ligações realmente significam. O efeito borboleta, mencionado no capítulo 1, por exemplo, descreve como pequenas mudanças podem provocar efeitos realmente grandes. Formalmente conhecido como dependência sensível das condições iniciais, a conclusão desse fenômeno sugere que uma única pequena mudança em alguma parte do mundo pode ser o gatilho para disparar uma imensa alteração em algum outro lugar ou em algum outro momento. A analogia mais conhecida para esse fato afirma que se uma borboleta bater as asas em Tóquio, em um mês depois poderia ocorrer um furacão no Brasil. Um exemplo bastante lembrado de como isso pode realmente ocorrer foi o equívoco do motorista do Arquiduque Ferdinando, que dobrou na direção errada na conversão de uma determinada esquina em 1914. O erro levou ao arquiduque a enfrentar seu assassino face a face, e sua morte catalisou o início da Primeira Guerra Mundial. E tudo começou com um erro muito simples, passível de ocorrer com qualquer pessoa. Uma esquina dobrada na direção errada, e o resultado teve repercussão global. No capítulo 2, repassamos 3 experimentos que nos contaram como nos relacionamos com o nosso mundo. Esses experimentos nos mostraram que o DNA é capaz de alterar a constituição da matéria e que a emoção, por sua vez, pode provocar mudanças no DNA. Os experimentos militares e os conduzidos por Clive Baxter demonstraram que esse efeito não é limitado pelo tempo ou pela distância. O resultado final aponta para o fato de que eu e você direcionamos uma força interior
que trabalha em um domínio livre das limitações da física como a conhecemos. Os estudos concluem que não estamos presos às leis científicas como nós as compreendemos hoje. Esse pode ser precisamente o poder a que o místico São Francisco aludiu há mais de 600 anos quando disse: existem forças belas e selvagens dentro de nós. Admitindo-se que dentro de nós exista um poder capaz de alterar a essência do universo de modo a curar e criar a paz, tem muito sentido admitir que exista uma linguagem que nos possibilite fazer isso de maneira consciente e intencional. Ora, essa é precisamente a linguagem da emoção, da imaginação e da oração que o Ocidente perdeu com as edições das Bíblias das igrejas cristãs do século IV. Subtítulo em destaque: Quando o milagre para de funcionar. Os resultados da ligação mente-corpo com determinados tipos de oração estão bem documentados na literatura de referência. Com base em vários estudos e testes de campo desenvolvidos em importantes universidades de países destroçados pela guerra, constatou-se claramente que o modo de nos sentirmos dentro do nosso corpo não só nos afeta, como também afeta o mundo em nosso entorno. A relação entre nossas experiências interiores e exteriores parece explicar por que algumas formas de oração nos dão poder. Ainda que não se compreenda o porquê dessas orações funcionarem tão eficientemente, é fato comprovado que elas atingem os resultados almejados. Entretanto, um mistério também paira sobre esse assunto. Conforme os estudos, o impacto positivo das orações parece durar apenas durante o período em que elas estão ocorrendo, cessando quando elas se interrompem. Seus efeitos aparentemente terminam juntamente com a duração das orações. Por exemplo, durante os experimentos das orações pela paz, os estudos mostraram claramente que havia um declínio estatisticamente significativo nos indicadores mais importantes observados pelos pesquisadores. A incidência dos acidentes de tráfego, as entradas nos prontos-socorros dos hospitais e até mesmo os crimes violentos contra a comunidade diminuíram bastante. Na presença da paz, tudo o que poderia acontecer era a paz. Entretanto, por mais interessantes que possam ser esses resultados, o que eles demonstraram a seguir continua sendo um mistério para os estudiosos desse efeito. Quando os experimentos foram interrompidos, a violência voltou, algumas vezes atingindo níveis ainda muito maiores do que os registrados na época do início dos experimentos. O que aconteceu? Qual a razão de cessarem aparentemente os resultados das meditações e orações? A resposta para essas perguntas pode ser a chave para a compreensão da qualidade da consciência criada. O que aconteceu foi que os treinandos interromperam o que estavam fazendo. Eles cessaram suas meditações e orações. Era essa a resposta para o mistério. Partindo do princípio de que a escolha da realidade tem a duração de um instante, é natural que o efeito dessa escolha termine separarmos de sentir a existência da realidade escolhida.
Nosso poder de fazer a realidade acontecer será de curta duração se presumirmos que os sentimentos de cura, paz e abundância são experiências que duram apenas poucos minutos por dia. Entre os experimentos modernos e as instruções dos textos antigos, sabemos que fazer a realidade acontecer é mais do que normalmente fazemos. Na verdade, é aquilo que somos. Princípio número 11. Durante a vida, temos de nos transformar nas experiências que escolhemos ter no mundo. Caso a escolha recaia sobre o ato de sentir, como estamos sentindo o tempo todo, estaremos fazendo escolhas constantemente. Podemos sentir gratidão pela paz no mundo com convicção, pois sempre existirá a paz em algum lugar. Podemos sentir a satisfação de sermos amados pelos nossos entes queridos, porque nós nos curamos e nos renovamos todos os dias. Isso pode ser precisamente o que as versões aramaicas dos evangelhos tentam transmitir às gerações futuras pela linguagem que nos deixaram há quase 2000 anos atrás. Pode muito bem tratar-se do efeito descrito no texto gnóstico do Evangelho Perdido de Tomé. Aquilo que tendes vos salvará, se o manifestardes. Aquilo que não tendes em vosso interior vos matará, se não o tiverdes dentro de vós. Ainda que a admoestação seja breve, a implicação é poderosa. Pelas palavras atribuídas ao Mestre Jesus, somos lembrados de que o poder para transformar nossa vida e o mundo é alguma coisa que vive dentro de nós como um dom compartilhado por todos nós. Subtítulo em destaque: A vida nem sempre segue as regras da física. O que acontece se vivermos de um modo que quebra as regras aceitas pela física? Ou se nem ao menos soubermos que essas regras existem? Será que poderíamos seguir o exemplo das partículas quânticas que parecem fazer justamente isso? O bom senso nos diz que se determinadas coisas existem em um lugar, certamente não poderia simultaneamente existir em outro, não importando do que se trate. Entretanto, os experimentos mostraram de maneira precisa justamente a ocorrência dessa existência simultânea. A pergunta óbvia que tais descobertas suscitam é: se o que está no mundo pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, uma vez que fazemos parte do mundo, por que não poderíamos fazer o mesmo? Por que não podemos executar nossas obrigações no local de trabalho ou na sala de aula e aproveitar uma praia ensolarada ou escalar um desfiladeiro em qualquer outro lugar ao mesmo tempo? Conquanto nos indaguemos de tempos em tempos se isso pode ocorrer, trata-se apenas de uma possibilidade fantasiosa, não é mesmo? Quando ouvimos falar que algo pouco usual está acontecendo e em muitas ocasiões envolvendo indivíduos diferentes, normalmente existe um fundo de verdade nesses relatos. Ainda que as especificidades possam variar, muitas vezes é possível acompanhar o tema subjacente até um acontecimento real. A história do dilúvio universal é um exemplo perfeito do que estou mencionando. Por toda a história e em inúmeras culturas existe um tema praticamente universal
recontando muitas vezes, ocorrendo em vários continentes, em diversas línguas e com diferentes pessoas, a história e os resultados são praticamente os mesmos. Ainda que os detalhes variem, a história é de modo semelhante, entremeada com relatos de pessoas capazes de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isto é, de aparecerem fisicamente em locais diferentes no mesmo instante. Muitas vezes esses feitos são atribuídos a praticantes de yoga, indivíduos que de algum modo dominaram com maestria uma capacidade adormecida, nem sempre, entretanto. O fio que parece unir esses relatos é a ideia de que aqueles que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo geralmente dominam e, de maneira magistral, as emoções humanas, tais como o amor e a compaixão. Com muita frequência, os relatos são associados com afazeres sagrados de santos e estão bem documentados por missionários nativos e outros que são tidos como testemunhas fidedignas dos milagres. Dentre os muitos exemplos bem documentados de episódios de bilocação, destaca-se o fato acontecido com São Francisco de Paula em 1507. Enquanto o santo homem desempenhava suas funções no altar, as pessoas que tinham vindo vê-lo o encontraram profundamente concentrado em oração e decidiram não perturbá-lo. Ao saírem, entretanto, ficaram muito surpreendidas ao vê-lo fora da igreja que tinham acabado de deixar. Não estava sozinho. Além de tudo, falava com os habitantes locais e com os trezuantes por perto. Rapidamente, correram de volta para a capela, somente para tornar a vê-lo na mesma posição. Ele ainda estava lá absorto em suas orações. De algum modo, por meio de misteriosa consciência associada com um estado de meditação profunda, São Francisco de Paula tinha aparecido para as mesmas pessoas em dois locais diferentes e ao mesmo tempo. Enquanto isso, Maria de Agreda, uma freira que viveu 46 anos em um convento em Agreda, na Espanha, entre 1620 e 1631, relatou mais de 500 jornadas transoceânicas rumo a terras distantes. No que se refere aos que conheceram e viveram com ela, ela nunca saíra do convento para ir a parte alguma. E, no entanto, tinha consciência de ter voado para algum lugar distante, ao qual sempre se referia como fazendo parte de suas experiências de êxtase. Tal fenômeno poderia ser atribuído nos dias de hoje em um relato de mais de 300 anos de visão remota, capacidade de testemunhar e perceber eventos à distância pela consciência direta de um local preciso. Exceto por uma curiosa diferença, Maria de Agreda não apenas visitou as terras que descreveu, como também deu aulas sobre a vida de Jesus para os indígenas que ali encontrava. Ainda que ela falasse somente o espanhol, sua língua materna, os indígenas podiam compreendê-la enquanto ela estava compartilhando os ensinamentos de um grande mestre com eles. A documentação de suas visões foi feita quando o arcebispo do México, Dom Francisco Mason e Zúñiga, ouviu acerca de suas experiências. Quando os missionários que ele enviou para investigar chegaram ao local,
ficaram surpresos ao descobrir que os indígenas da área já tinham sido instruídos sobre a vida de Jesus, e também que decidiram batizar imediatamente o local a tribo inteira. Quase uma década depois, as jornadas místicas de Maria de Agreda finalmente foram consideradas autênticas. Conquanto sob o jugo de seu voto de obediência eclesial, ela fez a descrição em seus menores detalhes daquela terra em que jamais estivera fisicamente presente. Sua descrição foi tão completa que ela incluiu as sutilezas do clima e as mudanças das estações, bem como as nuances de cultura e as crenças das pessoas a quem ela ensinou. Uma vez concluído um rigoroso exame eclesiástico, as jornadas místicas de Maria de Agreda foram reconhecidas como autênticas pela Igreja e ela passou a receber as considerações devidas ao mais alto escalão atribuível a místicos do passado. Nem todos os relatos de bilocação datam dos sombrios anos dos séculos XVI e XVII. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve vários episódios de homens sagrados aparecendo em muitos lugares simultaneamente. Um dos mais bem documentados é o caso do místico Padre Pio da Itália, tendo prometido à população que a cidade de San Giovanni Rotondo, ocupada pelos nazistas, seria poupada da destruição pelas forças aliadas. Ele apareceu em plena luz do dia de uma maneira rara até mesmo para casos de bilocação. Quando os bombardeiros sobrevoaram a cidade para iniciar o lançamento de bombas nas fortalezas alemãs, a imagem do Padre Pio, vestindo paramentos de cor marrom, apareceu defronte dos aviões pairando no ar. Em vez de breves aparições que dizem ser comuns durante os fragor das batalhas devido ao estresse, a imagem perdurou tempo mais do que suficiente para ser vista por todos. As tentativas de lançar as bombas na cidade foram infrutíferas na presença da imagem. Frustrados e perplexos, os pilotos mudaram o curso, aterrissaram seus aviões em um campo próximo, ainda carregado com todas as bombas que tinham ao iniciarem a missão. Pouco depois, um dos pilotos foi até uma capela próxima. Para sua surpresa, dentro da capela estava o mesmo frade que ele tinha visto um pouco antes pairando em sua frente dentro do avião. Lá estava o Padre Pio. O padre não era um fantasma ou uma aparição de um santo já falecido há bastante tempo, como o piloto suspeitava. Tratava-se de uma pessoa real. Naquele dia, e de algum modo, ele tinha estado presente em 2 lugares: no piso da capela e no ar, diretamente defronte dos aviões. Enquanto os aliados libertavam a Itália, a cidade de San Giovanni Rotondo foi poupada, exatamente como o Padre Pio havia prometido. Quando experimentamos alguma coisa que parece ter acontecido fora do domínio que sabemos ser verdadeiro, frequentemente acreditamos que um milagre aconteceu. O que então deveremos fazer a respeito dos relatos e da documentação existente sobre os casos de bilocação e de outros feitos aparentemente tão milagrosos que existem há mais de 600 anos? Poderemos nós eliminá-los como simples fantasia ou autossugestão? Possivelmente. Sempre existe a possibilidade de que eles sejam invocados por pessoas
com muito tempo livre ou por aqueles que, honestamente, desejem que esses casos de bilocação sejam verdadeiros. Entretanto, e se houver algo mais acontecendo por aqui? Estando comprovado, além de qualquer dúvida, que não estamos limitados pelas leis usuais da física, tal confirmação faz com que nos vejamos sob uma nova luz, quando nos oferece algo além da fé que profundamenta essas novas crenças. Os iniciados mencionaram no poema da introdução do livro que encontraram uma nova liberdade depois de passarem pelas surpresas de suas experiências. De maneira semelhante, se concluirmos que somos capazes de seguir as pegadas das partículas quânticas e funcionar além das fronteiras do espaço e do tempo, certamente poderemos usar tais capacidades para curar nosso corpo e trazer jovialidade à nossa vida. O princípio é o seguinte: para fazer o que parece impossível, a pessoa tem de testar seus limites para o que sabe de antemão ser verdadeiro. Do mesmo modo que os iniciados descobriram o próprio valor quando venceram o medo de ir além da borda, para conseguirmos viver os milagres primeiramente, teremos que vencer nossa convicção de que esses fenômenos são impossíveis. Princípio número 12. Não estamos limitados pelas leis da física como conhecemos hoje. Para fazer isso, alguém deve executar o milagre primeiro, de modo que possamos vê-lo acontecer. Talvez a pessoa especialmente dotada em determinada área da vida, como a da cura. Ou, quem sabe, o indivíduo simplesmente tenha a abertura para perceber o mundo de maneira diferente. Independentemente de como isso ocorra, uma vez que a pessoa faça esse algo especial, seja ela Jesus ou o seu vizinho do lado, o mesmo milagre se torna disponível para todos. Um belo exemplo desse princípio é ilustrado pela incapacidade dos povos nativos da América do Norte para ver os navios dos primeiros europeus que ancoraram as suas praias. O conceito de um imenso barco de madeira com enormes mastros e velas era tão estranho para eles que lhes faltava um ponto de referência para que o estavam vendo. Do mesmo modo que nossa visão é capaz de detectar os fotogramas individuais de um filme, os olhos dos nativos certamente poderiam distinguir a silhueta dos navios no horizonte. E assim como nossos cérebros tentam entender o que estamos vendo, fundindo os fotogramas na experiência contínua do filme, os nativos também tentaram fazer o mesmo. O problema foi tentar o que já havia jamais sido feito anteriormente. Nas suas experiências coletivas, nada revelara aos nativos como ver um navio europeu. Foi então que o curandeiro da tribo semicerrou os seus olhos e usou sua visão de modo ligeiramente diferente, começando neste momento a distinguir os navios. Depois que ele tomou esta atitude, todos os grupos foram capazes de ver o que horas antes tinha sido invisível. Tudo dizia respeito ao modo como as pessoas se permitiam perceber. Um inteiro novo mundo se abriu para eles quando desejaram experimentar algo diferente.
Talvez não sejamos tão diferentes dos nativos na praia há pouco mais de 500 anos. Podemos apenas imaginar o que está reservado para nós quando pensamos no nosso mundo, em nosso universo e em nós mesmos de maneira ligeiramente diferente. No começo dessa sessão, examinamos a questão: se um elétron é capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo, por que não poderíamos fazer o mesmo? Talvez a resposta possa ser encontrada se formularmos nossa pergunta de uma maneira um pouco diferente. Em vez de aceitarmos a ideia de que as partículas podem fazer algo que nós não podemos, investiguemos o que é necessário para um elétron estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se compreendermos como a matéria de que fomos feitos se comporta sob as circunstâncias de um milagre, talvez possamos encontrar tais condições em nossa vida. E para compreender como isso funciona, vamos explorar uma faceta única de nossa existência que nos dá a todos a capacidade de alterar nosso mundo, mudando a nós mesmos. O poder do holograma. Fim do capítulo 3, parte 2.